Amados irmãos, eu quero saudá-los na bendita e na preciosa paz do nosso Salvador, amém? Uma enorme alegria estar com os irmãos, uma enorme alegria vê-los, revê-los, uma enorme alegria abraçar o presbítero Pedro. As palavras generosas dele são graça de Deus e uma profunda amizade que nós temos mesmo. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a vida de vocês e o trabalho nesse lugar, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos queridos, no livro do profeta Daniel, em seu capítulo 1, versículo de número 8. Profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, onde a palavra do Senhor nos diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Mais uma vez, irmãos, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Deus abençoe assim a leitura e meditação da sua palavra. Amém, irmãos? O tema da nossa meditação desta noite é lições acerca da santificação. Vamos repetir comigo? Lições acerca da santificação. É muito importante que a igreja, vez por outra, é muito importante que o crente, vez por outra, com relativa disciplina e perseverança, lembre-se sempre de que a santificação é o próprio oxigênio da igreja. Tanto a igreja do Senhor, como o crente que faz parte desta igreja, dependem desse oxigênio para a sua própria sobrevivência. Ou seja, um crente em Cristo que não considera a santificação, a vida em santidade, em altíssimo nível, ele terá graves problemas na manutenção da sua vida espiritual. Vida espiritual e santidade caminham juntas. E eu creio, irmãos queridos, que seja difícil exagerar a importância da santificação. Eu penso que é difícil exagerar o quanto a santificação é importante para a vida de cada um de nós. Se não, vejamos, a santificação diz respeito à nossa própria identidade. O que é identidade? Identidade é quem nós somos. Ao falarmos de santificação, estamos falando de quem é o nosso Deus. Ao falarmos de santificação, estamos falando de quem é o nosso Pai. Ao falarmos de santificação, estamos falando da nossa própria identidade. Papai morou nesse bairro há alguns anos atrás, e alguém entrou e disse: o senhor está à cara do seu pai. Eu me sinto honrado, papai talvez ficasse ofendido com isso, mas me honra muito parecer com meu pai. Como é que nós parecemos com o Pai Celeste? A nossa identidade está diretamente relacionada à santidade. Identidade e santidade andam juntas. Por quê? Porque o Senhor Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. É a nossa identificação com Deus, é a nossa filiação com o Pai Celestial, que também depende da nossa vida, do nosso compromisso, da atenção que nós dispensamos à santificação. Mas ainda é possível falar acerca de outra importância, porque quando falamos de santidade, falamos da nossa identidade,
mas também falamos da própria eternidade. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, exortam a igreja do Senhor da seguinte maneira: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe, ninguém. Observe, por favor, não há outra maneira de termos a alegria da certeza da vida eterna se não andarmos nos passos da santidade. Ou seja, ao falarmos da nossa filiação como filhos de Deus, falamos de santificação. Ou seja, ao celebrarmos que somos o povo da eternidade, falamos de santificação. E o que eu quero que os irmãos atentem, veja que não é possível exagerar esta questão para a nossa vida, mais do que a própria Bíblia já nos exorta. Ninguém exagera quando fala de santificação. A questão é, por que, irmãos, que às vezes, com coisas tão nobres, com coisas tão importantes, com coisas tão vitais para a nossa vida pessoal com Deus, para a nossa vida comunitária como igreja, nós, de vez em quando, descuidamos da santificação? Todos nós sabemos da sua importância, mas nem sempre vivemos o grau de compromisso que esta importância tem. E eu quero repetir, nós todos sabemos da importância da santidade, nós todos reconhecemos a importância da santificação, mas nem sempre no nosso dia a dia, nem sempre na nossa caminhada, nós damos a esta importância o grau de compromisso, o grau de envolvimento, o grau de atenção que a santificação merece de cada um de nós. Por isso, nessa noite, eu quero meditar com os irmãos sobre a vida de Daniel, pensando exatamente neste tema. Qual é o nosso tema, irmãos? O quê? Vamos repetir comigo? Lições. Eu falo e vocês repetem. Lições. Mais alto. Lições acerca da santificação. Ótimo. Até o final nós vamos repetir, você vai decorar. Amém? Amém? Está fraco, reverendo? É sempre assim, presbítero? É sempre assim, presbítero? É? Amém, irmãos? Amém. Vamos aprender dessas lições? Porque se, porventura, é tão importante, por que nosso grau de compromisso não corresponde a essa importância? Se de verdade é o nosso próprio oxigênio, por que é que desconsideramos, ou tantas vezes, não prestamos a devida atenção a este compromisso de andar em pureza e em santidade? Eu penso que na vida de Daniel, nós possamos aprender com a vida de Daniel, nós possamos tirar algumas lições importantes acerca disso. A primeira lição acerca da santificação que eu quero chamar a sua atenção é que santificação é sempre uma questão de resolução pessoal. Observe que o texto sagrado diz: resolveu Daniel. Ora, se eu terei o devido compromisso com a santificação, se porventura eu entendo a grande importância da santidade e nela coloco todo o esforço do meu coração, é porque eu entendi que esta é uma questão pessoal exigida por Deus da minha vida. Santificação, portanto, é uma questão de resolução pessoal, e preste atenção, irmão. O texto não diz que resolveu a família de Daniel. O texto diz, resolveu Daniel. O texto não diz, resolveu a sinagoga de Daniel. O texto diz, resolveu o próprio Daniel.
E disto nós aprendemos que, se porventura a santificação for algo importante na nossa vida, é porque nós aprendemos que Deus a espera primeiramente de mim. A questão da santificação não é uma questão jogada para os outros. A questão da santificação não é algo que eu jogo esperando de terceiros. Eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho os meus compromissos com Deus, eu amo meu Deus e, portanto, a minha vida, a minha pessoa, eu pessoal e individualmente terei esses compromissos com Deus. Eu repito, não foi a família de Daniel. Repito, não foi a sinagoga de Daniel. Repito, não foram os amigos de Daniel. Foi o próprio Daniel. E quando nós falamos de santificação, é isso que a igreja precisa começar a entender. Nós estamos falando da sua responsabilidade primeiramente individual. Porque ela só pode ser coletiva se primeiramente ela for pessoal. Ela só pode fazer efeitos na comunidade se for uma decisão consciente, determinada e esclarecida de todas as pessoas que formam esta comunidade. Por isso, santidade começa também com individualidade. Santificação, portanto, é uma questão de resolução pessoal. Por isso, irmão, é preciso você olhar para a sua vida. Por isso, é preciso que você entenda que Deus não espera que isso aconteça primariamente como decisão da sua namorada. Deus não espera que você espere a conversão do seu esposo. Deus não fica esperando que haja um avivamento e uma grande movimentação do Espírito na igreja para que estas questões sejam importantes para a sua vida. Porque nós gostamos sempre de desculpas. O meu namoro não anda muito bem, então eu vou esperar um pouquinho, vou deixar para depois. Pois é, se a minha igreja fosse mais santificada, se a minha SAF fosse mais santificada, tudo isso ia me ajudar, mas como as condições não estão muito boas, o povo anda muito frio, o meu namoro não anda muito legal, o meu marido não é crente, então essas questões eu vou deixando para depois. Não. Reverendo, o senhor falou aí de marido que não é crente, é que o senhor não conhece aquela cobra que eu tenho lá em casa, reverendo. É isso, irmã? É isso? Deus não conhece? Deus não sabe? Todas as situações que envolvem a nossa vida, Deus conhece. E por isso, a santificação é uma questão de resolução pessoal. Porque se você ficar considerando os outros e os outros, talvez esse passo para a sua vida, tão importante, nunca aconteça. Resolveu Daniel. Santificação, uma questão de resolução pessoal. Quando o liberalismo teológico invadiu a igreja norte-americana no século XIX, um grande avivamento aconteceu no país de Gales. Os Estados Unidos da América passava por um período de esfriamento espiritual e as igrejas estavam em grande crise. Paralelo a isso, acontecia no país de Gales um desejo por santidade, um desejo pelo Espírito Santo, um desejo pelas coisas de Deus, e vários pregadores saíram da Grã-Bretanha e foram divulgar estas coisas do avivamento nos Estados Unidos. Um desses pregadores passou em uma pequena comunidade do interior e lá esse pregador insistia com a comunidade: Deus vai levantar pessoas que amem apenas a sua palavra. E no primeiro banco, um jovenzinho dizia consigo mesmo: eu serei este homem. E o pregador insistia: a igreja norte-americana está fria, mas Deus há de demonstrar que através dos seus servos, dos pregadores do evangelho,
Isto que hoje está apagado se reacenderá numa grande fogueira espiritual. E aquele jovenzinho do primeiro banco dizia: eu serei este homem. O pregador do país de Gales insistia naquela comunidade dizendo: Deus levantará pessoas através das quais Ele manifestará a sua graça e o seu poder. E aquele jovenzinho do primeiro banco dizia: eu serei este homem. O nome desse jovenzinho, queridos irmãos, é Dwight Pentecost Moody, o maior avivalista do século XIX. Resolução pessoal é isso: eu serei. É comigo que Deus está falando. Esse desafio é para a minha vida pessoal. E o que Deus tem para mim, eu quero. Portanto, o que é santificação? À luz de Daniel, é uma questão de resolução pessoal. Portanto, o que é que eu e você precisamos entender? Que este compromisso Deus está esperando hoje de mim. Que você pare de olhar para os outros, pare de olhar para fora, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar todas essas coisas. Todas essas coisas Deus sabe. Mas o que Deus fala com você hoje é: decida. Você será esse homem? Resolução pessoal. Você será essa mulher? Resolução pessoal. Mas o texto continua, queridos irmãos. E nestas lições de Daniel para a nossa santificação, nós temos uma outra bastante importante. O texto diz que resolveu Daniel, vírgula, firmemente. Observe isso. Se santificação é uma questão de resolução pessoal, eu quero isso para a minha vida, independente das circunstâncias, é necessário que nós aprendamos que santificação também é sempre uma questão de firmeza. Santificação pessoal significa: eu quero, mas não eu quero de qualquer maneira. Santificação significa: eu desejo a vontade de Deus para a minha vida, mas não é um desejo qualquer. Há de existir em nós firmeza, irmãos. Daniel nos dá uma lição preciosa de santificação, porque no caminho de rejeitar as coisas do mundo e receber apenas as coisas de Deus, no caminho de decidir por cada área da minha vida estar em pureza e agradando apenas ao Senhor, nós precisamos ter firmeza em nossas decisões. E o que acontece muitas vezes é que esta firmeza não está presente. O que acontece tantas e tantas vezes na nossa vida é que a nossa determinação é fraca, nossa firmeza é ausente e nossa perseverança tão e tão pequena. Filho, por favor, filha, por gentileza, preste atenção. Se você decidir por uma vida de santidade, se você decidir por uma vida de verdadeiro compromisso com Deus, tendo em pureza a sua vida, há uma coisa que acompanhar esta decisão: você precisará ser firme. Preste atenção, todas as forças do mundo, todas as forças da carne, todas as forças do inferno virão contra a pessoa que quiser viver agradando a Deus. Entendeu, irmão? Entendeu, filha? Eu vou repetir. Todas as seduções e forças do mundo, todas as fraquezas da carne e todos os maus intentos do inimigo virão contra a pessoa que disser: eu quero santidade na minha vida, eu quero santidade na minha casa, eu quero santidade nos meus negócios, eu quero santidade no meu namoro, eu quero santidade nas coisas que eu ouço. O mundo não há de te favorecer jamais. E como você vencerá todas essas coisas? Você vencerá todas essas coisas abençoado por Deus, se você tiver
firmeza na sua decisão. Você vencerá essas coisas abençoado por Deus se você tiver determinação na sua decisão. Você vencerá todas essas coisas abençoado por Deus se você tiver perseverança nesse caminho de pureza. Estas coisas não são simples. Estas coisas não são fáceis. Talvez nós tenhamos que entender que essa firmeza, irmãos, precisa chegar até a semana que vem. Eu tenho certeza que deste lugar, deste púlpito, Deus tem falado muitas vezes ao nosso coração. Amém? Melhorou. Amém, irmãos? Amém. Deus tem falado com você neste lugar? Você tem aprendido a vontade de Deus aqui? É claro que nós aprendemos. Quantas coisas Deus fala conosco no domingo à noite, mas que tristeza que na quarta-feira já não são mais verdadeiras. Quantas coisas passando-se em nosso coração quando ouvimos a bendita palavra de Deus, mas que na quarta, quinta ou sexta você já esqueceu. Você saiu daqui dizendo, eu quero. Você saiu daqui dizendo, eu vou fazer esse compromisso. Você saiu daqui dizendo, eu vou abandonar esse erro. Mas na segunda você está mais ou menos, na terça você já está frio, na quarta você já esqueceu. Falta perseverança, não é, irmãos? E toda a força do inferno há de testar isso em nós. E talvez o melhor exemplo disso esteja no próprio livro de Daniel. O mundo se opõe a uma vida pura. Lá estão os amigos de Daniel, o decreto do rei, quando passar a estátua, quando passar a imagem, quando vocês ouvirem as músicas, a trombeta, a cítara, vocês se ajoelham. Passa a imagem, toca-se a música, e aqueles rapazes dizem, nós não nos ajoelharemos. São denunciados ao rei, e o rei, tomado por ódio, diz para aqueles 3 rapazes, vai passar a imagem, e vai tocar a música, e vocês vão ajoelhar. E os rapazes dizem para o rei, nós não nos ajoelharemos. E o rei diz, olha, eu estou dizendo para vocês, vai passar a imagem, vai tocar a música, e se vocês não se ajoelharem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E os jovens dizem, nós não nos ajoelharemos. E Nabucodonosor, tomado de ódio, diz, eu vou matar vocês 3, seus moleques teimosos. Com tanta ira e com tanto ódio, que vai ser o fim de vocês. Eu tenho a impressão, presbítero Pedro, que os rapazes fizeram assim, ó. Tanto faz. Não tem problema. Nós morreremos, mas não nos ajoelharemos. O que é isso, irmãos? Firmeza. Coisa gloriosa é que eles são jogados na fornalha, aqueles que cumprem a execução morrem de tanto calor da fornalha, o rei está à distância e pergunta a seus assessores, escuta, não foram 3 que nós jogamos lá? Por que é que tem 4? E por que há um como filho de Deus entre eles? Coisa maravilhosa. Jesus está na nossa perseverança. Eram 3, mas lá estavam 4, porque quem decide se andar em santidade descobrirá quantas bênçãos há na presença do Filho de Deus, que nos livra da fornalha ardente. Amém, irmãos? Persevera, filho. Persevera, porque o fogo não vai te alcançar. Persevera, porque Jesus estará ao seu lado. Persevera, porque milagrosamente o Filho de Deus vai estar com você, te sustentando nessa caminhada, quando a firmeza for necessária, quando
a determinação for necessária, quando a perseverança for necessária, quando a oposição satânica se apresentar, Jesus vai estar com você. Amém, filho? Por isso, tenhamos firmeza, irmãos. Nós precisamos ter firmeza. Firmeza no tempo. Será que quarta-feira você já esqueceu dessa mensagem? Firmeza na perseverança. Será que quando você chegar amanhã na faculdade, você vai esquecer do compromisso com a pureza? Firmeza que enfrenta a oposição. Será que quando te contarem uma piada inconveniente, imprópria, você vai dizer, eu não quero ouvir? Quando quiserem te contar qualquer coisa que desagrada a Deus, você vai ser firme o suficiente para dizer não? Precisamos pensar mais seriamente na firmeza das nossas decisões. E a última lição que temos, queridos irmãos, é que Daniel pediu para não contaminar-se. Por favor, eu preciso que você preste atenção nisso, para que possamos entender o que é que isso significa. Se santidade é uma questão de decisão pessoal, resolução pessoal, se santidade é uma questão de firmeza, perseverança mesmo, força nas decisões, santidade também é uma questão de conhecimento bíblico. Por que, pastor, o senhor diz isso? As ideias de contaminação, elas estão presentes em Levítico, capítulo 1 a capítulo 5. Por 2 vezes nesse texto e por 3 vezes em Daniel, capítulo 3, a ideia da contaminação aparecem. O que nós entendemos à luz disso é que Daniel, ao olhar todas as finas iguarias do rei, ele entendeu Levítico capítulo 1 e Levítico capítulo 5. Ele entendeu diante daquela mesa que algumas coisas oferecidas pela Babilônia não agradavam a Deus. E esta ideia de não contaminar-se para agradar a Deus, essa ideia de separar-se de algumas coisas para agradar a Deus, está em Levítico capítulo 1 a capítulo 5. Ou seja, Daniel conhecia a Escritura Sagrada. Daniel tinha sido instruído na lei do Senhor. Daniel havia guardado em sua mente e em coração as coisas que Deus falara através da lei que ele ouvira. Por isso eu quero dizer uma coisa muito séria para você nesta noite. Se você disser que você quer a santidade, ainda que seja com toda a resolução e força pessoal, se você disser que você quer viver uma vida santa e falar, perseverarei nesse propósito, mas se você não abrir o seu coração para um lugar especial da palavra de Deus, todas as outras coisas se perderão. Não é possível levar a sério qualquer decisão de santificação que não leve também uma decisão por comunhão com a palavra de Deus. Vou repetir, filho. Presta atenção. Não é possível seguir sequer um passo no caminho da pureza e da santidade se a Bíblia não encontrar um lugar especial na sua vida. Amém, irmãos? Por que tantas vezes a nossa fé é fraca? Por que tantas vezes a nossa determinação esfria? Porque não estamos nos alimentando da palavra. Quando Daniel vê aquela mesa, quando Daniel observa que algumas coisas dali não agradam a Deus, ele entende isso à luz da própria palavra, e ele olha para aquela situação com os óculos da palavra de Deus. Esta palavra é o óculos que todo crente deve usar. Esta palavra é o meio pelo qual nós interpretamos todas as coisas da Babilônia.
E isso, irmãos queridos, nós precisamos levar bastante a sério. O Senhor Jesus Cristo ora por cada um de nós. É muito glorioso o nosso Salvador. Ele providenciou toda a nossa redenção. Ele executou na cruz tudo aquilo que nos favorece na justificação. E Ele ainda orou por nós em João capítulo 17. E nessa oração, o Senhor Jesus Cristo, lembrando de mim, de você, lembrando de todos os crentes que já viveram, lembrando de todos aqueles que ainda hão de viver, Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos repetir comigo, irmãos? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O nosso glorioso Redentor ora, juntando, santifica-os na palavra, na verdade. Você não pode separar essas coisas. Se a sua perseverança aparecer, ela tem que estar ligada a um compromisso de ter essa palavra no coração. Se a sua decisão é séria, tão séria tem que ser a sua decisão de ler, meditar, estudar na palavra do Senhor. Amém, irmãos queridos? Fora disso, irmão, fora disso, não é possível viver em santidade. Pastor, o que é santidade? Santidade é viver todas as coisas da vida como a palavra do Senhor nos orienta. Alguém já disse que Deus criou o Facebook, que Deus criou o WhatsApp, que Deus criou o Instagram. Tem mais coisa aí, não tem? Tem coisa nova também, não tem? Tem mais porcaria nova, não tem? Mas alguém diz que Deus criou todas essas coisas para provar que nós, quando dizemos que não temos tempo para a Bíblia, não é verdade. Não é verdade. Você quer de verdade viver em santidade? Filho, ama a palavra de Deus. Encontre lugar para ela diariamente. Frequente escola dominical. Não perca os cultos. Esteja em lugares onde essa palavra é pregada e ensinada. E reserve sempre em seu coração um lugar especial do seu dia para ler e meditar na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Santificação, portanto, é algo que exige de nós muitas coisas. Todas elas podemos aprender com o jovem Daniel. Que fantástico é quando nós lemos que a vida de Daniel foi uma vida que agradou a Deus. É assim que nós devemos viver, agradando a Deus. Para agradá-lo, devemos viver em santidade, que é o que Deus espera de você, que é o que Deus espera de você com firmeza, que é o que Deus espera de você com firmeza na palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.